trazendo de novo uma comparação com relacionamento, infelizmente a gente enxerga casais, enfim, e a gente escuta, aquele casal vive só de aparência, né? Na sociedade está tudo bem. Aos outros está tudo bem. Mas quando estão sós, o que acontece? Não está nada bem. Perdeu-se o amor, a paixão. E Deus ele vem nos falar hoje que vários cristãos têm deixado de pensar que é essencial a fidelidade, têm vivido uma vida de aparência. Uma vida onde as pessoas de fora olham, legal, tá cristão, bacana, parabéns. Mas quando a gente está a sós com Deus, a gente vê que não está bem. O lado bom é que o primeiro amor, ele depende de nós manter ele aceso. Uma das coisas que mais me impactou no pastor Edson foi uma vez um testemunho que ele deu. O pastor Edson sempre foi uma pessoa muito apaixonada por Jesus, e a gente enxerga isso na vida dele todo dia, toda hora. Esse amor por Jesus. E um dia, um pastor chegou para ele e disse: isso aí é passageiro, isso é o primeiro amor. E eu lembro que ele nos ensinou esse princípio, que o primeiro amor ele não precisa passar. Ele pode ser sempre eterno. A gente pode amar a Deus cada vez mais, isso não precisa se esfriar. Depende de nós incendiar, de querer, de achar Deus essencial no nosso dia a dia, no nosso meio. De querer essa presença. E é interessante a gente ver que se a gente começa a parar de escolher ser fiel a Deus, achar que Deus ele não é tão essencial assim, a gente começa a deixar o nosso chamado esfriar. E a gente vai refletir um pouco isso sobre o ponto 2, que cumprir seu chamado é essencial. Em um mundo que tenta calar o evangelho, anunciá-lo se torna cada vez mais imprescindível. Chamado, ele vem de chamare, que é gritar por. E essa frase ela surgiu justamente por isso. Você já viu alguém gritar em silêncio? Não sai, para mim parece uma mímica aquilo, não é um grito. O gritar ele precisa aparecer, ele precisa ser externado, alguém precisa escutar. Por que a gente grita? Para alguém escutar. E o nosso chamado ele precisa realmente gritar para o mundo que Jesus é o Senhor, o ID. Essa missão que Deus confiou para a gente. Através das nossas ações, através da nossa pregação, através dos nossos atos. E isso é para todo cristão. Isso precisa ser essencial na nossa vida. A gente se preocupar com isso. Se preocupar com o que a gente está gritando ao mundo. Eu lembro que nessa fase ali, aonde na minha vida Deus não era tão essencial, começou a se esfriar essa questão de chamado. E eu lembro que eu tinha vergonha de falar de Jesus. Quando a gente começa a não achar o nosso chamado essencial, ou proclamar Jesus às pessoas, a gente começa a ter vergonha disso. Eu tinha vergonha de chamar pessoas para a igreja. Pensava, o que esse cara vai pensar? Não, mas para que esse cara, sei lá, o que vai dizer? Nem precisa de igreja, às vezes, sei lá. Hoje eu oro para que alguém pregue para essas pessoas, porque eu devia ter pregado e não preguei. Então é essencial a gente ter isso na nossa cabeça, de proclamar, aonde a gente estiver. À medida que tu vai fazendo isso, uma das grandes dúvidas começam a ser sanadas. Eu vejo vários adolescentes, vários jovens e vários adultos até se perguntando: Deus, qual que é o meu chamado? Para que eu estou aqui? Que é o nosso chamado individual, né? E para mim o chamado individual é uma forma específica que Deus quer te usar para te cumprir o ID. E à medida que tu está comprometido com o coletivo, se preocupar em fazer, Deus vai começar a te capacitar e te revelar isso. Eu nunca imaginei que eu ia estar hoje trazendo uma palavra. Eu era uma pessoa na minha adolescência, por exemplo, que não sabia falar em público. Mas Deus quis assim, porque a gente escolheu se permitir a isso. Foi através de estar junto no coletivo. Se preocupe em pregar, gente. Se preocupe em fazer o ID. O resto Deus vai te abrindo portas e vai te capacitando.
O que nós precisamos se preocupar e achar essencial é proclamar Jesus para esse mundo hoje. Rick Warren fala no livro Uma Vida com Propósito, ele traz uma pergunta muito interessante. Ele questiona: se a gente tivesse a cura para uma doença rara, você falaria para o mundo ou esconderia isso? Eu até brinquei, né? Se alguém recebesse a cura do Covid hoje, né? Tu esconderia, ficaria só para ti ou tu falaria para o mundo inteiro? E hoje a gente tem a cura para o mundo, não para esse mundo pecaminoso de doenças, enfim, mas a gente tem a cura para a alma das pessoas, que é Jesus. Salvação para as pessoas, que é Jesus. E muitas vezes a gente esconde isso, né? Já vi vários testemunhos de pessoas que através de uma palavra voltaram para Jesus, através de uma palavra se reconciliaram, através de uma palavra deixaram de se matar, através de uma palavra escrita a Jesus, aceitaram o próprio Mestre como Senhor e Salvador. E muitas vezes a gente menospreza o nome de Jesus ou a palavra de Jesus, achando que aquilo é tão pouco. Mas Jesus é essencial, Jesus é tudo. Nunca vai ser pouco o nome de Jesus. É importante a gente pensar nessa relação entre fidelidade e chamado, que as duas precisam andar juntas. Não existe alguém fiel a Deus que não ande em direção ao seu chamado. Não existe alguém que está preocupado em agradar a Deus que não está testemunhando, que não está escolhendo e exaltando a Deus, ou seja, não está fazendo id. Ou se você não está cumprindo isso, a gente precisa rever se você está sendo fiel a Deus, né? E ao contrário também é perigoso. Se você tentar realizar o seu chamado sem ser fiel a Deus, você será um fracasso. A gente enxerga na Bíblia um exemplo muito claro disso, que foi quando teve uma pessoa que foi tentar expulsar um demônio, né? E a hora que a pessoa pediu para o demônio sair, o próprio demônio falou: eu conheço a Paulo, conheço a outra lá, mas você quem é, né? Passou vergonha, né? Porque tentou cumprir, talvez o chamado daquela pessoa realmente ela tinha algo com libertação e cura, enfim, mas como ela não estava sendo fiel a Deus, ela foi envergonhada. Então as duas questões precisam andar juntas. A nossa fidelidade para com Deus junto com o nosso chamado, a gente entender essa essencialidade. Eu sempre gosto de pensar que Deus ele é um Deus de vitória. Deus ele é um Deus de batalhas. E nós somos como soldados nas mãos de Deus. Mas como Deus ele é um Deus de vitórias, as maiores batalhas Ele vai dar para os soldados que mais vão se permitir ser capacitados por Deus. Não é os mais fortes, não é os maiores soldados, mas sim os que mais Ele vai poder moldar e capacitar e usar. A gente vê na Bíblia vários personagens que ou eram os menores da sua casa, ou eram os mais fracos, mas eram os mais dispostos a serem fiéis a Deus, e isso fez com que eles fossem usados. É isso que faz com que a gente possa ser usado por Deus, é a fidelidade. O quanto a gente está disposto a ser fiel. E a nossa conclusão, irmãos, é: considere essencial o que Deus confiou a você e permaneça fiel a Ele. Deus, Ele tem algo especial para cada um de nós. Ele confiou algo especial a cada um de nós. Não menospreze, irmãos, o que Deus confiou a ti. Não ache pouco. Mas sim, considere essencial. Considere essencial demonstrar essa fidelidade para com Deus. Vamos se colocar de pé, irmãos. Vamos refletir um pouco sobre essa palavra. Essa noite Deus quis falar conosco sobre a questão de posicionamento, questão de chamado, e o quanto nós estamos sendo fiéis a Ele, o quanto Ele está podendo enxergar-nos como fiéis.